Imagine que hoje existe um garoto de 19 anos, desconhecido e acima do peso, jogando em uma liga que quase ninguém acompanha. Agora imagine que alguns anos depois esse garoto se torne triplo MVP, campeão, MVP Finals, um dos maiores pivôs da história da NBA. Parece impossível, certo? Mas foi exatamente isso que aconteceu com Nikola Jovic. O mais absurdo é que isso poderia ter sido evitado. 30 franquias tiveram a chance de escolhê-lo. Algumas mais de uma vez, todas disseram não. Enquanto seu nome era anunciado durante o comercial de Taco Bell, a NBA acabava de cometer o maior erro da história dos drafts. A história de Nikola Jovic é mais estranha do que parece. 30 times deixaram um dos maiores pivôs da história pra trás no draft. Então vamos acompanhar essa história, já sabe. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa esse sininho que a gente vai acompanhar a história de Nikola Jovic, como ele foi esquecido no draft. Jovic nasceu em Sombor, uma pequena cidade da Sérvia. Muito antes de pensar na NBA, ele era apenas um garoto completamente diferente dos outros. Não era extremamente atlético, não enterrava e não era rápido. Na verdade, ele era conhecido por outra coisa. Gostava mais de cavalos do que de basquete. Passava boa parte do tempo em estábulos. Até hoje, os cavalos continuam sendo uma das maiores paixões da vida dele. Fisicamente, também não impressionava. Chegou a pesar mais de 130 quilos. Tomava litros de refrigerante diariamente. Mas mesmo sem o físico ideal, Jovic tinha algo raro: uma inteligência absurda. Ele enxergava o jogo de maneira diferente. Enquanto outros pivôs aprendiam a jogar de costas para a cesta, Jovic aprendia a encontrar companheiros livres. Ele parecia um armador preso num corpo de pivô. Foi jogando pelo Mega Basket na Sérvia que começou a chamar a atenção dos olheiros. Mas ainda assim, ninguém o via como uma futura estrela. Então chega o famoso draft. Andrew Wiggins, Jabari Parker, Joel Embiid, Aaron Gordon, Marcus Smart e Julius Randle. Todos extremamente comentados. Enquanto isso, Nikola Jovic praticamente não aparecia. Até chegar à escolha 41. E acontece uma das cenas mais inacreditáveis da história. Seu nome é anunciado durante um comercial. Nem a transmissão dava importância. Enquanto passava a propaganda do Taco Bell, Denver Nuggets escolhia Nikola Jovic, sem ninguém imaginar que aquela seria a melhor escolha de todo o draft. E aqui vem um detalhe que muita gente não sabe: os scouts realmente tinham dúvida. Ele era lento, pesado e pulava pouco. Não parecia dominante fisicamente. E além disso, vinha da Liga Sérvia, que na época recebia muito menos atenção. A maioria acreditava que seu teto seria um pivô reserva e nada mais. E o mais curioso é que não foi apenas um time. Todos erraram. Mais de 40 jogadores foram escolhidos antes dele. Alguns sequer permaneceram 5 temporadas na NBA. Outros desapareceram completamente do basquete. Enquanto isso, a futura maior estrela da década esperava pacientemente pela sua oportunidade. Para você ter uma noção, quem saiu antes dele. No draft de 2014 parecia extremamente promissor. Andrew Wiggins saiu na primeira escolha. Era considerado um talento geracional. Jabari Parker foi a segunda. Muitos acreditavam que ele seria uma superestrela. Joel Embiid terceiro, Aaron Gordon, Marcus Smart, Julius Randle, Zach LaVine e Clint Capela. Todos esses nomes estavam naquele draft. Alguns realmente tiveram grandes carreiras, outros viraram All-Stars. Mas nenhum deles chegou perto do impacto que Nikola Jovic teve na NBA. E o mais absurdo é que vários jogadores escolhidos antes dele nem sequer conseguiam permanecer na liga por muito tempo. Enquanto isso, o jogador na posição 41 viraria 3 vezes MVP, campeão da NBA, MVP Finals e provavelmente um dos maiores pivôs da história. Hoje, o draft de 2014 é lembrado justamente por isso. Não pelas primeiras escolhas, mas pela escolha de número 41. E acontece que nem mesmo o Nuggets, que escolheu ele, acreditava nele. Eles tinham Nurkic. Mesmo depois de ser escolhido, Jovic permaneceu mais um ano na Europa. A franquia não tinha pressa. Era apenas um projeto. Enquanto isso, eles apostavam muito mais em Jusuf Nurkic, que era conhecido como pivô do futuro. Poucos anos depois, Denver percebe que tinha 2 pivôs talentosos, mas apenas um poderia ser titular. Nurkic era muito mais forte, mais atlético e mais pronto fisicamente. E muita gente dentro da organização acreditava que ele seria a estrela da posição. Durante algum tempo, os dois dividiram minutos. Mas havia um problema: seus estilos eram completamente diferentes. Denver precisava escolher, e não foi uma decisão simples. Na época, muita gente defendia que Nurkic deveria continuar como titular. Mas então, Michael Malone começou a perceber algo. Sempre que Jovic entrava, o ataque fluía. Os companheiros jogavam melhor e a bola circulava. Todo mundo parecia participar mais do jogo. Era algo difícil de explicar, mas impossível de ignorar. Então veio a decisão: Denver aposta em Jovic e negociou Nurkic para Portland. Hoje essa troca parece óbvia, mas na época foi extremamente criticada, porque quase ninguém imaginava que aquele pivô sérvio se tornaria um dos maiores jogadores da história.
E a cada temporada ele melhorava muito. Passes absurdos, arremesso, visão de jogo, controle de ritmo. Sem perceber, a NBA estava vendo nascer um pivô diferente de qualquer outro. Antes dele, os pivôs dominavam pela força. Shaquille O'Neal, Dwight, Hakeem, Ewing, David Robinson. Jovic faz completamente diferente deles. Ele domina pensando em transformar o pivô em um armador. Controla o ataque, distribui assistência e faz o jogo inteiro girar ao seu redor. Talvez nenhum pivô tenha mudado tanta posição desde Wilt Chamberlain. E mesmo a gente tendo aquela impressão de que ele é um cara relaxado, quando entrou na NBA ele mudou completamente a sua rotina. Parou de beber refrigerante, perdeu muito peso e melhorou seu condicionamento. Sem isso, provavelmente nunca teria suportado jogar quase 40 minutos por noite. Então os prêmios começam a chegar. O primeiro MVP, segundo, terceiro. Depois, título da NBA. MVP Finals, diversas seleções para a All-NBA. Tudo isso para um jogador que foi escolhido apenas na posição 41. E para mim esse é o maior roubo da história, mas a NBA já fez alguns. Giannis foi a escolha 15, Kawhi também, Kobe a 13ª, Brunson foi escolhido na segunda rodada, Draymond Green a escolha 35. Mas existe uma diferença, nenhum deles caiu tanto e ao mesmo tempo se tornou um dos maiores jogadores da história. Por isso que muita gente considera Nikola Jovic o maior roubo da história do draft. Hoje, quando vemos Nikola Jovic dominar a NBA, não conseguimos perceber que ele já foi um moleque que foi escolhido na posição 41. Mas talvez seja essa justamente a maior lição. O draft nunca mede talento, ele mede potencial. E às vezes, os maiores jogadores de uma geração estão escondidos onde ninguém nunca procura. E existe uma característica que explica do porquê Nikola Jovic era tão diferente. Ele nunca pareceu apaixonado pela fama. Enquanto muitos jogadores sonhavam com comerciais, eventos e tapetes vermelhos, Jovic sonhava com outra coisa, voltar para Sombor, na Grécia, e cuidar dos seus cavalos. Desde criança ele é completamente apaixonado por corrida de trote. Sempre que termina uma temporada, volta imediatamente para casa, longe das câmeras, das mídias e do holofote. Inclusive, depois de conquistar o título da NBA em 2023, durante a comemoração perguntaram para ele sobre a festa. E a resposta virou um meme no mundo inteiro. Ele respondeu: "A parada é quando? Quinta, eu preciso voltar para casa." Enquanto o mundo inteiro queria comemorar, Jovic só queria reencontrar seus cavalos. Talvez seja exatamente isso que fez ele se tornar um jogador tão especial. Porque, diferente da maioria, ele nunca jogou pelo dinheiro ou pela fama. Ele simplesmente joga basquete e depois volta para a vida que sempre amou. Nikola Jovic não foi só uma escolha de segunda rodada. Ele mudou completamente a forma como a NBA avalia pivôs. Mudou a posição e mudou a história do Denver Nuggets. E principalmente provou que talento não é medido nas primeiras escolhas. Porque enquanto muitos times procuravam uma superestrela, o maior jogador daquele draft estava escondido muito atrás. Então é isso. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa esse sininho. Eu sei que eu tava devendo um vídeo do Jovic, mas tá aí. Fiquem com Deus, fui!